Olá pessoal, tudo bem? Eu, Wesley Machado, professor de Direito Eleitoral do Gran Cursos Online, vou conversar com vocês sobre uma dica de direito eleitoral para o concurso do TRE Tocantins. A nossa dica de hoje refere-se ao tema fidelidade partidária. O artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, dispõe que o partido político tem autonomia. Às agremiações partidárias é assegurado o direito de dispor sobre as suas próprias regras, suas próprias normas. E o partido político trata das suas regras, da sua organização, do seu funcionamento, da sua estrutura interna no seu estatuto. Lei não pode dispor sobre essa matéria, mas todo estatuto de partido político tem um conteúdo mínimo. E o que todo estatuto de partido político deve estabelecer? Normas sobre disciplina e fidelidade partidária. Como assim, professor? Onde é que está isso? Abra aí, por favor, o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, para que possamos fazer uma leitura conjunta. Diz assim a Constituição Federal: é assegurar aos partidos políticos a autonomia para dispor sobre a sua organização, sobre a sua estrutura interna e sobre o seu funcionamento. E também para adotar os critérios e o regime de suas coligações, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas formadas em âmbito nacional, distrital, estadual ou municipal, vírgula, devendo seus estatutos estabelecerem regras sobre disciplina e fidelidade partidária. Veja, a Constituição exigiu que todo partido político trate de fidelidade partidária, mas no Brasil esse tema até 2006 não tinha nenhuma consequência. Não havia a aplicação prática do princípio constitucional da fidelidade partidária. Finalmente, o TSE e o Supremo Tribunal Federal, o TSE no julgamento da consulta 1398, depois na consulta 1407, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandado de segurança 26.602, entenderam que o descumprimento da fidelidade partidária tem como consequência a perda do mandato eletivo. Quem, depois de eleito, trocasse de partido político deveria perder o seu mandato, porque praticou uma conduta imoral, porque foi desleal com a sua agremiação partidária. Então, para o Supremo e para o TSE, a troca de partido político acarretaria a perda do mandato, porque o mandato eletivo pertence à agremiação partidária. Inicialmente, o entendimento do TSE era de que a fidelidade partidária seria extensível aos candidatos eleitos para cargos proporcionais e também para cargos majoritários. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5081, entendeu que o princípio da fidelidade partidária só é aplicável aos cargos proporcionais. É incompatível, segundo o Supremo Tribunal Federal, a exigência da observância da fidelidade partidária para quem foi eleito para cargo majoritário. Isso porque, para o Supremo, quando o eleitor vai votar nos candidatos dos cargos majoritários, o eleitor primordialmente leva em consideração o eleito, o candidato, as características, a história pessoal e o que diz que fará aquele candidato que está participando das eleições. Segundo o Supremo, na realidade brasileira, o eleitor não leva em consideração o partido político em regra nas eleições majoritárias, mas, diferentemente, por causa da própria construção do sistema proporcional, nos cargos proporcionais há a incidência da fidelidade partidária. Havendo troca de partido político depois da eleição, o parlamentar perde o seu cargo. Os parlamentares eleitos para deputado federal,
deputado estadual, deputado distrital e vereador, que são os cargos proporcionais que temos na nossa ordem jurídico-eleitoral. Pessoal, com isso terminamos a nossa dica de hoje. Que Deus te abençoe, bons estudos, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gran Cursos Online na nossa próxima dica.